Oi, Júlia. Vamos nessa, eu e você. Já estamos na hora, 6:02. Olhinhos fechados, sentada com conforto. Hoje nós vamos desenvolver alguns conceitos que você vai aprender depois, e são os conceitos básicos da MT, que você já está sabendo mais ou menos. Mas hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá? Olhos fechados, sentado com conforto, com os olhos fechados. Jai Gurudev. Jai Gurudev, olhos fechados, sentados com conforto. Sintam o corpo bem estabelecido no assento, os músculos relaxados, especialmente aqueles que são mais sutis, como as pálpebras. A mandíbula, os lábios,
e as bochechas. Descontraiam a mandíbula. Se houver alguma parte do corpo tensa, dolorida, fiquem sentindo o local. Ombros pesados, apontando para baixo, braços pesados ao longo do tronco, as mãos sobrepostas, preferencialmente sobrepostas sobre o colo. Abdômen descontraído, procurando respirar delicadamente pela barriga. Observem o estômago, a digestão. Quanto menos comida no estômago para meditar, melhor. O plexo, o peito, a garganta. Com os olhos fechados, gentilmente, sem nenhuma intenção, olhamos no escuro, sem autocontrole, sem análise. Mergulhem nesse túnel, nessa caverna. Pálpebras relaxadas. Imaginem um ponto com um palmo de distância dos olhos. E gentilmente comecem a entrar. Ainda olhando no escuro, vão relaxando o pescoço, até que a cabeça fique pendida sobre o peito. Nenhum músculo contraído. Devagarzinho erguemos a cabeça e com as pálpebras relaxadas, os ombros, vamos com a cabeça para trás, com a cabeça para trás dos ombros. Relaxa o abdômen, a mandíbula, as pálpebras. Um pequeno movimento com a cabeça ajuda a soltar a musculatura. Pescoço, e a articulação da cabeça. Devagarzinho voltamos com a cabeça para a posição ereta, suavemente lado direito, alonga o pescoço, solta os ombros, retorna com a cabeça para a posição ereta, lado esquerdo,
Relaxa a mandíbula. Devagarzinho traz o queixo para a ponta do ombro esquerdo. Relaxa o pescoço. E deixa a cabeça fazer um giro sobre os dois ombros. Final do movimento, queixo com o ombro esquerdo. Para um pouquinho, reinicia por trás. Muito bem, terminei o movimento, alinhando o queixo com o ombro esquerdo. Devagarzinho eu saio da posição e vou para a postura torcida. Mão esquerda, joelho direito, faço um apoio com a mão direita atrás do meu quadril. Vou soltar o ar, torcer a coluna e a cabeça vai mais do que o tronco. 4, 5 segundos no final. E solta a posição. Muito bem, mudei. Mão direita, joelho esquerdo. Mão esquerda, apoio atrás do meu quadril. Torção. Solto o ar. Muito bem, desfaz a posição. Jai Gurudev Pranayama.
Jai Gurudev. Jai Gurudev, meditação.
Jai Gurudev. Jai Gurudev. Repouso. प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकीचक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामस्तोत्रपाठे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतेर्मौक्तिकानाम् मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिदलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेजमब्धिः
तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं यदेतं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम् रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतानिर्निधिरव्ययः Mais 5 minutinhos. Hoje será o último dia da semana, à medida que amanhã é um feriado nacional. E hoje, em especial, nós temos um dia que é comemorado por todos os santos na Índia, santos e santas, que é o dia onde foi realizada a primeira cerimônia para Deus. Imaginem que a cultura indiana, ela vem daquilo que nós chamamos de brahmanismo. O brahmanismo nasceu naquilo que é chamado de vedismo. E antes dessa cultura védica, o que nós tínhamos eram duas raças, os arianos e os dravidianos. E isso, gente, tranquilamente tem pelo menos uns 40 mil anos. Imaginem. Pessoal, se bem que eu acho que está equivocado, mas o pessoal fala em existência das pirâmides em 5 mil anos. Eu acho que é muito mais do que isso. Mas, de toda forma, entendam que a busca pela felicidade no povo indiano é algo muito antigo. E, na verdade, a gente não pode nem chamar de povo indiano, porque aquilo dali era a terra de Bharat, no início.
Daí vem o livro Mahabharata, da onde um pequeno apêndice é chamado de Bhagavad Gita, não sei se vocês já ouviram falar. E exatamente no dia de hoje é comemorado o que eles chamam de Akshaya Tritiya. É o dia que qualquer pedido que vocês fizerem de coração, façam antes de dormir à noite, tem grandes chances de Deus ouvir esses pedidos. E, portanto, é um dia muito especial, onde nós hoje na Índia, nós que eu digo, um grupo de quase 30 pessoas, nós fizemos uma cerimônia com 5 monges, especialmente para poder fortalecer, né, os pedidos que eu já venho fazendo desde que eu acordei ao longo do dia. Então é um dia muito especial, é um dia que Deus, né, segundo a cultura indiana, segundo a cultura védica, é o dia que Deus está mais propenso a ouvir, né, os nossos pedidos, as nossas súplicas, né, está mais propenso a distribuir bênçãos para toda a humanidade. Então peçam isso hoje, antes de dormir. Eu acho que vale a pena, não custa nada, de coração aberto. E por isso nós ouvimos esse hino especificamente, um hino dedicado a Vishnu, que é aquela força da natureza que trabalha com dinamismo infinito, movimento infinito. E a vida é assim, é movimento infinito. Existem 2 outras forças, uma que cria, que é Brahman, e uma que destrói, que é Shiva, né? E uma que mantém, que é Vishnu. Então hoje nós ouvimos o Vishnu Sahasranam, que é um hino bastante peculiar, que recita os 1000 nomes de Deus. Mas enfim, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a entrega, que é um assunto recorrente. Várias vezes ao longo do ano nós voltamos a essa história. A MT é uma técnica extremamente fácil, mas ela não aceita erro. É uma técnica apoiada na aceitação, na entrega. Mas o ser humano tem um ego muito fortalecido e normalmente entende que as coisas devem acontecer na medida da sua vontade, né? E não na vontade, e não sobre a vontade de Deus. Isso é tão antigo, né? Seja feita a vossa vontade. A MT é uma técnica que funciona como uma oração muito profunda, muito bonita. No fundo, eu, você, nós gostaríamos de experimentar essa entrega total. E nessa entrega, todas as nossas preocupações certamente são dissolvidas. E com isso nós poderíamos descansar, né? Transcender e experimentar a consciência pura. Mas o fato é que o medo cria todas essas perturbações durante a meditação. O medo da entrega. Normalmente nós pensamos que somos alguém, mas no fundo nós não somos nada. Diante da inteligência do universo nós somos pequenininhos. Então a pergunta é a seguinte: o que é que você tem para entregar a Deus? Uma farsa? Desculpem, é só um questionamento, uma mentira, o falso ego, né? Apenas uma ideia de quem você é. Isso é ficção, né? Quando você entrega a ficção, aí sim existe a possibilidade de você se tornar real. Quando você entrega aquilo que você realmente não tem, que é o personagem, você se transforma naquilo que você é. Tá? Mas o fato é que existe uma resistência onde nós nos apegamos por toda a nossa vida, né? Sendo treinados para sermos independentes. Então isso cria uma dificuldade imensa para a entrega, para a aceitação. A vida, ela é uma luta. Nós somos treinados para isso, programados para lutar. E como se nós tivéssemos que sobreviver.
né, o tempo todo e não viver. A vida ela só pode ser conhecida quando você começa a se entregar realmente para ela, quando você para de lutar. Tá? E aí sim existe a possibilidade do desfrute, do deleite. Mas aqui no Ocidente, o conceito do ego é muito forte. Né? O indivíduo ele se apoia muito na ideia de conquistar alguma coisa. Né? Conquistar uma família, conquistar uma quantidade de dinheiro, conquistar um imóvel específico. Né? As pessoas até falam em conquistar a natureza. Né? Vocês vejam bem os problemas que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Por conta das grandes besteiras que o ser humano tem feito com a natureza. É pura tolice. Né? Nós somos parte da natureza. E como é que nós podemos conquistá-la? Né? Nós podemos destruí-la, mas não podemos conquistá-la. E aos poucos toda a natureza está sendo destruída, toda a ecologia está sendo perturbada. Não existe a conquista. Na verdade, você precisa se mover com a natureza. Né? Na natureza, permitindo que ela seja ela mesma. E aí a técnica da EMT, essa é a parte mais bonita. Né? Da EMT é essa, ela é absolutamente natural. É uma técnica que se apoia, né, na natureza da mente, que é a de buscar prazer. Então você transcende perdendo o mantra sem fazer esforço nenhum. O processo é absolutamente automático. Você vai para o fundo sem querer. Percebam isso. A gente vai perdendo o mantra de uma forma muito espontânea, de uma forma muito natural. Não tem o que fazer. Ah, mas aí os pensamentos me trazem para a superfície. Sim, o corpo precisa se desintoxicar, ele precisa eliminar os estresses dele. Né? E é isso que faz com que o indivíduo volte à superfície. E entendam o seguinte, existem leis de causa e efeito, que elas operam no universo, né, o tempo todo. Né? E, portanto, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que aprender a dar para o universo. Porque essa troca ela é comum. Se a gente quer amor, a gente tem que dar amor. Né? Se a gente quer respeito, a gente tem que dar respeito. Se a gente quer grana, dinheiro, a gente tem que aprender a deixar o dinheiro fluir, soltar também ele. Tudo aquilo que se quer, né, deve-se aprender a doar. E tudo que é de valor, prestem bem atenção, tudo que é de valor, quando a gente doa, nunca de fato a gente perde. Tudo que é realmente valioso, quanto mais é dado, mais nós temos de volta. Essa história do é dando que se recebe. Então, quando o indivíduo se senta para meditar, ele não tem que fazer esforço nenhum. Ah, mas existe a volta para o mantra. Sim, o mantra é como se fosse um táxi, um Uber. Né? Você quer ir para o aeroporto, você chama o Uber, você se senta nele e você não controla o Uber, você deixa que o cara dirija o carro. Né? As pessoas parecem que perderam a sensibilidade. Elas desenvolveram peles grossas, cascas grossas, né? Para se protegerem, para não serem feridas. Né? Mas isso implica num custo altíssimo. Por quê? Porque você não pode se entregar. Você está o tempo todo preparado para se defender. Quando você começa a se abrir, você começa a ficar mais disponível, né, à luz da vida. Mas se você ficar trancado na sua caverna, não tem luz do sol que entre. Então é bom sair para curtir. Né? Em vez de se entristecer, né, com as nuvens, né, que passam na vida da gente. A vida é assim. Quando você sai da caverna, todas as coisas são possíveis. Né? E uma delas é que você eventualmente fica ao sabor das circunstâncias. Mas isso não é ruim. Né? Em essência, isso não é ruim, porque a grande beleza da vida é essa imprevisibilidade. A gente fica querendo que as coisas ocorram da forma que nós impomos, da forma que nós imaginamos que deveriam ser. Mas isso para a prática da meditação é absolutamente inviável, isso não funciona.
Porque senão eu não saio do ego, eu não saio da individualidade, eu não saio da minha pequenez. Se eu não... Eu tenho uma história bonita que para mim foi uma referência imensa. Uma vez nos Estados Unidos, eu era bem novinho, 20 e poucos anos, eu fui a uma assembleia de professores e Maharishi estava dando uma conferência e um cara muito rico pegou o microfone e disse assim: Maharishi, quando eu comecei a meditar era muito fácil, era muito gostoso. Isso daí é a típica história, né, que acontece com a maioria das pessoas que param. Então o cara disse: olha, estava muito gostoso nas primeiras semanas, mas agora eu não estou curtindo mais, parece que a meditação ela não está tão agradável quanto antes. Maharishi parou, perguntou para ele: o que o senhor faz quando medita? De uma forma muito humilde. Tinha gente, milhares de pessoas no auditório, milhares. Era tipo um estádio. E o cara falou assim: olha, eu fiquei muito impressionado no início, porque eu não fazia nada e tinha uma experiência muito profunda. Aí ele parou um pouquinho, né, e disse assim: o senhor sabe, eu sou um empresário, um cara muito conhecido. Eu pensei assim: se eu não faço nada e acontece tudo isso, imagina se eu fizer um pouquinho. Maharishi deu um sorriso, nem respondeu para o cara. Aí o cara se tocou que ele estava fazendo esforço para meditar. A MT é muito especial, ela é uma técnica que você mergulha perdendo o mantra, é puxado por uma sensação que é prazerosa. Você deveria ficar no fundo, você só não fica no fundo porque existem estresses. Então você é catapultado para a superfície. Não tem resistência, nem para entrar, nem para sair. Percebeu que está sem mantra, sutilmente retorna ele, pimba, vai ali de novo, de uma forma muito delicada. Eu não estou indo, não estou conseguindo ir. Não importa, porque isso é repetição. Tem outra história bonita, a história do... Buda estava sentado debaixo da árvore sagrada e estava meditando há anos, estava num sistema de austeridades, onde ele não comia, não bebia e ficava ali sentado meditando dia e noite, dia e noite. Ele estava com um monte de discípulos, já tinha em torno dele mais de 100 discípulos. O príncipe, na floresta, meditando, um iluminado, quem é que não quer desfrutar desse cara? E aí, de repente, vem uma barca no rio que estava na frente dele, a barca passando. Tinha o barqueiro, tinha um menino com uma violinha e tinha o professor desse violeiro, como é que se chama? O mestre dele, Na Índia tem muito essa relação mestre-discípulo. E o violão estava desafinado, ele começou a afinar, A gente gira um pininho, de madeira ou de metal, não importa. Naquela época devia de ser de madeira. E afinando a corda, só que a corda passou do tom. Aí o mestre dele rapidamente levantou a voz e disse: cuidado, se ficar frouxa não toca, agora se ficar muito apertada arrebenta. Então essa é a medida da vida, essa é a medida da MT. Você tem que ter essa habilidade, de apertar a corda, mas sem criar tensão. Caso contrário, o barco não vai chegar no destino dele, levando em conta que a vida seja um barco. Imagina o seguinte: uma pessoa que sai do Rio de Janeiro, querendo chegar na África do Sul, uma pontinha lá da África. Se ela erra meio grau, na bússola, vamos imaginar, na saída do Rio de Janeiro, ela não vai chegar na África do Sul nunca. Então esse é o problema de você executar a técnica equivocadamente. Hoje você não vai sentir muito, amanhã também não, mas daqui a 2 meses, 3 meses, o troço já não vai mais funcionar como deveria. Por quê? Porque você não executou o protocolo corretamente. Seja feita a vossa vontade e não a minha. Não tem autocontrole.
A técnica tem que ser aprendida de forma muito correta, né? Se vocês não estão obtendo uma boa experiência, uma verificação de vez em quando é algo importante. Né? Imaginem uma panela. Com relação aos pensamentos, geralmente o erro está aí. Né? Ou na concentração do mantra, se concentra para tentar impedir a entrada do pensamento, isso está errado. Né? Ou o indivíduo se toma tão angustiado pelos pensamentos, né, que ele, tendo um problema, né, que ele prefere elaborar o pensamento do que voltar para o mantra. Imagina que isso é que nem uma panela de pressão. Né? Você está cozinhando um feijão, a pressão interna ela aumenta. Você não pode chegar lá e tapar a válvula com silver tape. Se você fizer isso, a panela explode, porque a pressão interna aumenta. E a mesma coisa ocorre quando você medita. Eventualmente, a pressão interna aumenta. Por quê? Porque você está, quando você descansa, você está botando estresses para fora. O corpo tem esse mecanismo, ele procura se recuperar. E nesse processo de recuperação, ele tem que purgar aquilo que está incomodando, tem que consertar artérias, sinapses, bioquímica, hormônios, glândulas. E aí o indivíduo não quer, ele quer que a meditação seja do jeito que ele decide. Não funciona assim. Essa é a técnica mais fácil que eu conheço, a mais eficiente que eu pude observar, praticada por grandes santos que são citados, por toda a tradição védica ao longo de milhares de anos. E o que tem que ser feito para isso, para a meta ser alcançada? O cara não tem que ser o rei da cocada preta, porque eu não sou. Eu sou um sujeito cheio de falhas, cheio de defeitos. A gente só não pode parar de meditar todos os dias. Você tem que, primeiro, saber fazer direito, isso é número 1. Número 2, manter a regularidade. Se todo dia você for em direção ao ser, e por que você vai em direção ao ser? Porque é agradável. A tendência da mente é essa, buscar felicidade. O indivíduo não deve se preocupar por não ser reconhecido pelo mundo, porque é isso, é um medo que a gente tem, uma certa falta de autoestima, um medo que a gente tem. Não tem que se preocupar em não ser reconhecido pelo mundo. Você tem que se preocupar em não ser reconhecido por Deus. O chefe é que tem que te reconhecer. O resto da empresa que se dane, não tem problema. São subalternos. De boa que eu estou falando isso. Você tem que ser reconhecido pelo CEO. É ele que tem que realmente... se ele disser, olha... aumenta o salário dele porque o bicho é bom. Desculpem a comparação grosseira. O indivíduo quer evoluir na vida, ele tem que estar de mãos dadas com as leis da natureza. Ele não pode transgredi-las. Não é conveniente, na medida que toda ação provoca uma reação com a mesma intensidade no sentido contrário. Então, o que eu faço quando eu medito? Seja feita a vossa vontade, é dando que se recebe. Você usa o mantra de uma forma muito generosa. E o resultado disso, com a prática diária, é que essa profundidade da meditação ela vai sendo experimentada de olhos abertos, vai sendo experimentada na hora de dormir. O sono melhora muito, o sonho melhora e a vigília melhora. A vigília é o desempenho da gente no dia a dia. São aquelas horas do dia que nós estamos acordados. Então o resultado tem que aparecer aí. A consciência pura é a base. Os 3 estados de consciência são apoiados na consciência pura. Se ela é capturada, os 3 estados de consciência, eles são alimentados, são enaltecidos. Então tem que haver um ganho no dia a dia. Mesmo que o cara seja um boboca que nem eu. Não tem problema. O maior exemplo que a gente tem aí é Jesus escolhendo os apóstolos. Vocês acham que Jesus foi nos sujeitos mais feras? Não. Ele pegou um sujeito que pescava, pegou
uma moça que gostava de ficar na noite, né? Pegou um outro que cobrava impostos, pegou um outro que construía templos, né? Era um construtor. Ele foi pegando gente assim, aleatória. Se essa galera conseguiu, né, um nível alto de felicidade, um nível de plenitude, nós também podemos conseguir. Água mole em pedra dura. Um grande santo disse uma coisa muito bonita que nunca mais vou me esquecer. O santo é o pecador que nunca desistiu. O santo é o pecador que nunca desistiu. Quando eu digo santo aqui, não me levem a mal. Não estou aqui entrando no mérito da igreja, das religiões, não é isso. Estou falando em termos de felicidade. Quer ser feliz? Você não pode desistir nunca. De quem? De você mesmo. Você não pode desistir de você. Você pode enfiar o pé na jaca, mas você não pode abrir mão de você. Nunca. E é isso que acontece com muita gente. Abre mão de si mesmo em prol do mundo. E aí está frito. Você não pode dar para o outro o que você não tem para você. Você só pode dar o que você tem. Não tem, vai dar o quê? E aí começa a reclamação toda. Bom, mais uma vez, sejam regulares, não tem saída pelo lado de fora. Segunda-feira nos encontramos de novo. Segunda-feira volta às 6h30, tá? As 3 coisas que nós temos aí daqui para frente. O spa de meditação, no mês de julho, né? É julho, acho que é. Curso de meditação em São Paulo e a viagem para o Peru no mês de setembro. São as 3 coisas imediatas. Tem rolando também curso de CIDS e técnica avançada. Aí é bem técnico, para aqueles que estiverem regulares na meditação por pelo menos 4 meses, de manhã e de tarde. Bom, um beijo para vocês. Segunda-feira estamos juntos. Fiquem com Deus. Jai Gurudev, Ive, família, Jorge Jai Gurudev. FNOGGG. Diogo Jai Gurudev, Zaka, meu amigo, Regina, não sei se vocês estão aí, né? Jai Gurudev, Carol, Jai Gurudev, Andréia, acho que é. Jai Gurudev, Letícia e família, Luiz Marcelo, Zaka mais uma vez, Júlia. Te vejo semana que vem, Júlia. Todos os dias que você puder fazer o curso no Leblon é melhor. Né? Se você puder fazer o teórico em Niterói, na teoria, você ouve, e depois assistir os outros dias todos no Leblon, seria o ideal. Bom, a gente se fala. Um beijo. Bom fim de semana. Mantenham a regularidade. Jai Gurudev.